Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. Hoje, o movimento dos produtores rurais pelo interior do estado completa um mês. Eles pedem a prorrogação dos vencimentos e a aprovação do projeto de securitização. Grandes mobilizações foram realizadas em diversos municípios, como Passo Fundo, Pelotas e Pantano Grande. Em Cacequi, os manifestantes implantaram uma horta e já estão colhendo alimentos. Buenas, pessoal! Estamos aqui no Casqui há 30 dias produzindo na nossa horta aqui, os produtores rurais. Seguimos na beira da faixa, pedindo que o governo federal nos enxergue. Né, seu Isidoro? É isso aí mesmo, e a gente está fazendo o que a gente gosta, olha aqui, ó, com as mãos na terra, a produzir alimentos. Mesmo em protesto, nós estamos produzindo alimentos, que é o que a gente sabe fazer de melhor. E só que a gente precisa de ajuda. O governo federal tem que nos ajudar com a securitização, senão a gente vai ter que parar de fazer o que a gente gosta. Nos pontos de mobilização no interior do estado, as atividades de protesto continuaram. Em Porto Alegre, na sede da Farsul, foi colocada uma faixa de 24 metros quadrados em defesa da securitização. Nessa semana, o governo do Rio Grande do Sul lançou 2 programas voltados à recuperação da agricultura familiar, o Operação Terra Forte e o Milho 100%. A Operação Terra Forte é direcionada à recuperação de solos e terá um investimento de 300 milhões de reais em sua primeira fase. Já o Milho 100% terá 180 milhões de reais em 2 anos em recursos para fomentar o cultivo de milho e sorgo no estado. Para compreender melhor os 2 programas, eu converso agora com Alencar Ruggeri, que é assistente técnico estadual em culturas e solos da Emater. Tudo bem, Alencar? Tudo, Thaís. É um prazer falar com vocês, principalmente quando são notícias boas, né? Normalmente a gente não traz as notícias boas, mas hoje nós temos essa oportunidade de levar ao conhecimento esses 2 programas importantes para a agricultura familiar do estado. Bom, vamos começar então falando do Terra Forte, né? Como é que ele vai funcionar, em que medida o produtor também precisa se organizar para poder ser atendido, porque tem também até um cartão cidadão aí para receber recursos, né? Sem dúvida, Thaís. Hoje estão acontecendo reuniões no estado, certo? Aonde você vai levando a informação aos produtores, que é o fundamental para o público beneficiário ele estar, digamos, ciente de quais os requisitos, o que precisa, quem é o público beneficiário, como se inscrever. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, num programa onde ele tem como base a questão, digamos, produtiva, tá? Mas também tem o eixo social e o eixo ambiental, que são essenciais. Quer dizer, você não tem um desenvolvimento que não seja nos 3 eixos, que é econômico, social e ambiental. Então, esse programa, Terra Forte, ele vem com esse intuito. Quer dizer, você, muito além do econômico, você tem essa questão social e ambiental. Então, esse conjunto, esse tripé é para aqueles agricultores que se enquadram dentro dos requisitos de agricultor familiar, que a legislação tem como a base para esse programa. Então, os agricultores familiares, que detêm CAF, pecuaristas familiares. Então, é toda aquela estrutura do público que, digamos assim, o público urbano é um pouco diferente de entendimento. Sim. Mas o público do meio rural, o público beneficiário, ele tem bem clareza de qual a estrutura que está apta a esse programa. Bom, em primeiro lugar, o objetivo principal é a recuperação de solos, que foi o que se falou lá no começo, logo que houve enchente, que seria o principal aí para o Rio Grande do Sul, né, Alencar? Sem dúvida, claro que nós temos outros problemas, são a questão de moradia, de pessoas que perderam tudo. Então, mas após passada essa etapa, o solo é a base produtiva de tudo. Então, nós temos a oportunidade agora de criarmos, ao longo desse programa, são 15 mil unidades de produção familiar, ou seja, propriedades, que vão ter um recurso da ordem de 30 mil reais para fazer investimento nessas 3 áreas. No solo, principalmente, quer dizer, primeiro você vai fazer um diagnóstico do solo, o cidadão, o beneficiário que foi escolhido, ele faz a inscrição na Emater, passa para o conselho, ele tem uma proposta, Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário ou similar, que todos os municípios têm. Então, ele encaminha, quando ele faz a inscrição, ele já apresenta uma proposta. Bom, depois
aqueles que forem aprovados, as propostas que foram selecionadas, elas então terão esses recursos, onde é feito um diagnóstico. O primeiro diagnóstico é um diagnóstico dos solos, certo? Aí você faz a intervenção química, a intervenção física, e com o intuito de melhorar o físico, o químico e o biológico do solo. E aí entra toda a questão de carbono, que hoje está bastante em voga. Então, é uma oportunidade muito importante que nós estamos tendo para que se dê o secretário Kovács a virada de chave. Quer dizer, temos sim a oportunidade de nós virarmos nessas propriedades e depois replicar para outras esse cenário que é difícil hoje na agricultura. Você falava da questão da securitização, quer dizer, nós estamos numa situação dessas, por quê? Porque algumas coisas nós fizemos e temos a oportunidade agora de recomeçar, não é para todos, mas nesse conjunto que nós estamos propondo, sim, de você recomeçar uma estratégia aí de fomento, de desenvolvimento social, ambiental e econômico, calcado nos solos da propriedade que for escolhida. E aí o produtor terá entre as diversas atividades do programa, os diversos eixos. Então é um programa assim construído a diversas mãos. Então a gente acompanhou e colaborou. Então tem sim uma estrutura, ele é muito bem estruturado ao modo técnico, digamos, de nós podermos desenvolver esse trabalho. Então é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo para levar aqueles anseios que o produtor tem, que a área técnica tem e que a questão política também. Então tem todos os atores necessários para que você tenha êxito numa política muito importante nesse momento de reconstrução que o Estado está passando. Agora, Alencar, um dos eixos aí do projeto tem a ver com governança, e a Emater tem um papel fundamental em todo esse processo aí de organização, de entender quem precisa e orientar até mesmo na utilização desses recursos, né? Sem dúvida. Quer dizer, aquilo, Thaís, que nós temos um mantra que é social, econômico e ambiental, certo? Eu misturo sempre para não dar qual que é prioritário. Não, é os três. E outro que a gente utiliza muito é a questão da gestão, do planejamento e do profissionalismo. E isso, nesse caso, esse projeto vem também atender isso. Quer dizer, o produtor vai ter a oportunidade de fazer gestão da atividade, vai fazer com profissionalismo, ou seja, fazer bem feito, e ter um planejamento a médio e longo prazo, que é quando você, após o diagnóstico da propriedade, você vai estabelecer digamos, um contrato. Um contrato não é escrito, mas é um contrato de compromissos com o produtor. O que nós vamos fazer nesse determinado período para saber onde nós estamos hoje, e com essa estratégia nós vamos chegar a tal avanços nos três pilares. Então, sim, é uma oportunidade de você melhorar as ações que estão lá com aqueles produtores, e vai servir como referência, que são unidades de referência que serão instaladas, para que aquilo replique para outros produtores do município e do estado. Então é bem interessante. E sim, a governança é essencial para que você consiga ter esse crescimento aí dos três pilares. Você falou aí sobre o vizinho do agricultor que foi beneficiado, né? E nem todos ali naquela região, naquela localidade vão receber o benefício, porque, enfim, não se enquadraram e tudo mais, mas é um conhecimento e um estilo de tratar a propriedade que acaba reverberando, e outros que acabam querendo copiar, né, Alencar? Sem dúvida, quer dizer, a extensão rural, e aí a gente já tem um trajeto bastante grande nessa área. E você vê, assim, ó, ao longo do tempo, aquelas estratégias que você faz um dia de campo, e aí você reúne 100, 200 produtores, e você vê os anseios naquilo que alguém foi desafiado a fazer, e nesse caso, com mais esse incentivo, que é o incentivo econômico, do processo todo. Então nós temos uma belíssima, nós e os produtores, nós como técnicos e os produtores, e aí os técnicos, esse conjunto de envolvimento de universidades, de empresas de pesquisa, de diversas secretarias. Então é um conjunto, Thaís, que ele vem para contribuir em soluções que elas, muitas vezes, você tem algumas dificuldades, e agora você tem também a questão financeira, que é essencial, certo? Para que você possa desenvolver esse trabalho, tanto pela parte técnica, como o produtor e sua família lá ter esse desenvolvimento. Então a gente imagina ter um êxito nesse trabalho, e não tenho dúvidas disso, certo? De que é uma relação muito, muito importante que está
disponível, e aí tem todo o regramento de você participar, quem pode participar, se inscrever, ou como que vai ser a escolha. Então, estou bem estruturado essas questões. Claro que é um processo longo, não é uma coisa assim, sabe, que os produtores estão indo, tem todo um processo. Bom, primeiro foram capacitados aqui no Escritório Central, agora estamos participando nas 12 regiões da Emater, depois será em todos os municípios, para que depois você desencadeie esse processo. Então, está bem a estratégia muito bem montada para que você faça esse primeiro momento, que é a divulgação e como que ele funciona para as pessoas. Eu tenho interesse, não tenho, qual área, é a área de fruticultura, é a área de grãos, que é a área que é de leite, enfim, Sim. É as diversas possibilidades que tem, e tem toda uma estratégia montada aí para que se faça uma boa divulgação, que as pessoas tenham a oportunidade de se inscrever e participar disso, para que desenvolva, assim, o Estado com novas oportunidades. Bom, o nosso tempo está correndo rápido. Eu queria falar com você sobre o milho 100%, que também é super importante, um anseio aí dos produtores, e nesses 2 anos ele substitui o troca-troca, porque o troca-troca de sementes é uma política aí que o produtor está bastante acostumado, né, Alencar? Sem dúvida. Quer dizer, agora será subsidiado 100%, certo? Nesses 2 anos. E aí nós temos o quê? Temos aqueles municípios, aquelas entidades que sempre recebiam milho do troca, essas estão dentro do processo. Claro, tem toda a questão legal que tem que estar apto para receber, certo? E aquelas novas também serão oportunizadas, certo? Então tem até terça-feira, dia 18, aqueles municípios que através da prefeitura, normalmente dos sindicatos, mas também poderá ser através de associações, através das organizações que o produtor tem lá, cooperativas de agricultores familiares, certo? Também os critérios aqueles já tradicionais, que podem sim se habilitar a esse programa. Então, para aqueles novos que não têm, tem um limite determinado pelo programa que tem acesso. Então, sim, Thaís, nos colocamos à disposição, a Emater está à disposição dos municípios, todos receberam a informação, nos procurem, nós orientamos porque são oportunidades. Nem sempre as oportunidades elas batem a nossa porta, e nós temos hoje 2 oportunidades, uma que é a questão do Operação Terra Forte e o milho 100%. Então, nem sempre na história nós temos programas robustos, como esses, muito robustos, para poder ofertar aos nossos agricultores essas 2 políticas que são para o desenvolvimento. E o milho, assim, é uma questão que a gente trabalha há anos, e nós precisamos fomentar o milho, porque a grande dependência que o Estado tem na área produtiva é milho, que atende todas as cadeias de leite, ovos, carne, enfim, suínos, enfim, toda uma cadeia que ela é pujante no Estado, e a nossa demanda é sempre por milho. E aí o Estado agora também oferece mais essa estratégia aí de levar o milho para os produtores com um subsídio de 100%. Pois é, com esse subsídio aí, com esse projeto 100% milho, se estima reduzir esse déficit do Rio Grande do Sul? Historicamente, como é que tem funcionado aí esse estímulo através dos programas, né, Alencar? Na verdade, digamos assim, historicamente, esse programa já teve uma demanda maior, assim como nós tínhamos uma área maior de milho no estado. Mas nos últimos períodos, aí da ordem de 100 mil hectares, certo? Quem oferta a semente é o programa Troca-Troca. Hoje, o programa de milho 100%, tá? Que tem esse benefício, será ampliado desse número, certo? Então, é uma oportunidade, e aquilo que a gente visualiza, Thaís, junto com a SDR, com o Vicente, que eu faço questão aqui de salientar a dedicação do técnico em relação ao programa, que você constrói essas pontes para facilitar. Então, nós temos hoje uma possibilidade de materiais de excelente qualidade. Sim. Nós fizemos unidades de referência no estado inteiro, com mais de 200 sacas de milho por hectare de sequeiro, oriundas de sementes doadas pelas empresas que fazem parte do programa Troca-Troca. Então, bom, tinha uma mística de que o milho do troca é semente de qualidade. Não, é excelente qualidade. O produtor tem que saber o que ele está buscando. Eu quero um milho para silagem, eu quero um milho mais precoce, eu preciso de um milho que eu não quero um milho transgênico, tem à disposição. Então, você tem diversas possibilidades, são mais de 40 cultivares que estão
disponível para a escolha do produtor. O que ele não pode é ele ficar aguardando lá o período lá em agosto, que ele vai plantar o milho e diz, agora eu vou atrás do troca. Não, o troca é até o dia terça. 18. Até terça. Dia 18 ele tem que estar lá com o nome dele para que ele possa ser o beneficiário desse milho, desse programa, que tem todos os requisitos essenciais, que é qualidade, que é uma oferta ímpar, que nós temos esses 2 anos do milho ter esse subsídio de 100%. Então, são oportunidades. E, repito, oportunidades, elas não ocorrem de forma, todos os anos tem a mesma oportunidade. Então, nós temos que aproveitar, estar preparados e organizados para que nós tenhamos, então, usufruir da oportunidade que está sendo disponibilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, o produtor tem até terça para decidir qual o milho, qual a finalidade do milho que ele quer e para estar com a documentação em dia, né, Alencar? Só para a gente encerrar aqui, dar esse recado importante. Na verdade, assim, primeiro a entidade tem que estar em dia, depois o produtor vai até a entidade, certo? E aí você cadastra. É óbvio que não vai ter milho para todos doação de milho subsidiado para todos, mas quem não for buscar, com certeza não tem. Aqueles que buscarem e tiverem através de suas organizações ou das prefeituras, então tem uma oportunidade muito interessante. Aproveitem, agricultores, que invistam o dinheiro da semente em insumos como fertilizantes, porque você tem um potencial produtivo maior, então, e tem os resultados, que é o nosso desejo, que tenha uma bela de uma produção e uma produtividade de milho no estado. Tá certo, Alencar. Rogério, muito obrigada pela participação. Bom fim de semana para você. Obrigado, Thaís, e sempre à disposição. Falamos ligeiro, era porque gostaríamos de transmitir mais informações. Um abraço a todos. E tem muito mais, mas está sempre o espaço aberto aqui para você. Um abraço. Obrigado. Que bom encerrar a semana com uma boa notícia. O Agrocultura RS faz um intervalo e em seguidinho a gente volta com outras informações. Até já. Estamos de volta com o Agrocultura RS. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Na próxima semana, Porto Alegre será a capital da pecuária do Mercosul. Nos dias 17 e 18 de junho, o Barra Shopping Sul receberá a 20ª Jornada Nespro e o primeiro Congresso Internacional de Criadores. O evento vai apresentar e discutir tecnologias aplicadas à pecuária de corte, com participantes do Brasil e de outros países. Para nos contar um pouco mais do que os participantes vão encontrar, eu converso agora com Antônia Scalzilli, presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. Tudo bem, Antônia? Oi, Thaís, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo para a gente falar um pouquinho sobre esse nosso congresso, algo tão esperado que a gente se dedicou tanto para fazer com o maior carinho. Ah, que bom. Bom, e vai ter uma movimentação intensa ali no shopping, um trator dentro do Barra Shopping Sul, é isso mesmo, Antônia? Exatamente. A gente está organizando para que seja uma experiência, uma verdadeira experiência esse nosso congresso. Então, eu preciso falar e fazer o chamamento. O Instituto Desenvolve Pecuária fala tanto em desenvolvimento da pecuária do Rio Grande do Sul, né, Thaís? Então, nós nos unimos ao Nespro, que comemora esse ano, chega com a sua 20ª jornada. Então, nós entendemos que era o momento de a gente unir forças, fazermos, então, a 20ª jornada junto ao primeiro Congresso Internacional de Criadores, para falar de todas as pautas que são caras a nós, pecuaristas. Falarmos de todas as problemáticas de dentro da porteira, como alavancar, intensificar, melhorar a nossa pecuária em ambientes de instabilidade, com tantas inovações que estão chegando para nós, tantas demandas que nós precisamos atender. Falar sobre gestão, sobre qualificação, como o cenário de 2026 se apresenta.
e também sobre comunicação. A ideia de fazer esse evento no shopping passa muito também por tirar as pessoas de dentro das suas propriedades e falar para o público consumidor que não conhece verdadeiramente como o agro trabalha. É, Então, eu acho que a escolha do shopping center vai ser algo extremamente inusitado, novo para nós. E além de o trator, que é algo bem bacana, nós vamos fazer um beef break. em vez de ser Vai ser bem coffee legal. break, em vez de ser coffee break, é beef break. É beef break, exatamente. Tem tudo a ver, né? Sim. Agora, esse movimento, né, do shopping, como você falou, além de trazer algo inovador para quem é do setor, para quem sai da propriedade para vir para a capital, né, acompanhar um evento dessa magnitude, tem também o fato de reverberar para a comunidade urbana. As pessoas vão ficar curiosas, vão ver uma movimentação diferente, vão ouvir falar sobre isso. E quando se fala em consumo de carne, em preço dos alimentos, em influenza aviária, que traz toda uma questão sanitária à tona também, é uma oportunidade do setor se mostrar também para o público urbano, né, Antônia? Claro que sim. Uma das grandes questões que a gente prega é o ensino, na verdade, a comunicação com o consumidor. Por vezes, o consumidor não sabe o que busca, não sabe como aquele produto chega até as prateleiras do mercado. Então, a verdade é que nós precisamos nos comunicar de uma maneira muito empática, porque enquanto nós nos preocupamos nas últimas décadas em trabalhar muito, trabalhar a sério, a gente esqueceu de comunicar. E a quem não se comunica, a gente abre espaço para que pessoas que não somos nós, não somos os agentes da atividade, comuniquem. Então, por vezes, ocorre comunicação distorcidas, existem pautas ideológicas, várias cortinas de fumaça que não têm o compromisso verdadeiro com o que acontece. Então, é o momento de a gente fazer esse entrosamento com a população urbana, cada vez mais estreitar os laços, fazer com que essa curiosidade seja despertada através de um ambiente como esse. Então, eu acho que nós temos muito a ganhar com esse congresso. Agora, Antônia, essa parceria, há uns 2 meses eu entrevistei o professor Júlio Barcelos aqui, quando o evento ainda estava, né, na sua fase inicial de organização, e agora te trazendo aí as vésperas do evento, essa parceria entre Unespro, que é uma instituição acadêmica que traz muito essa experiência dos estudantes da pesquisa, das inovações, né, para o setor da pecuária, e o Instituto Desenvolve Pecuária, que trabalha muito em cima dessa questão da comunicação e da integração entre os personagens da cadeia, traz um 360 aí do setor, né? Fecha um ciclo bastante importante justamente para alcançar esse objetivo. É verdade. A gente já fez alguns eventos em conjunto, porque os dados que a Unespro tem são dados importantíssimos até para a gente contextualizar aquilo que nós temos como pecuária. E a ideia da união, nesse momento, é justamente desmistificar como que aquilo que é trazido pela ciência dentro das universidades não é algo que seja plenamente aplicável a quem está no campo trabalhando. Então, nós vamos mostrar que sim, o que se produz em ciência é algo plenamente aplicável, totalmente didático, para que a gente consuma essa informação qualificada e já saia trabalhando de uma forma diferente. A gente prega muito no Instituto que a pecuária do Rio Grande do Sul só vai conseguir evoluir passando muito pela qualificação, por constante. O mundo está aí, a inteligência artificial está aí, e nós não podemos achar que vamos conseguir buscar resultados melhores trabalhando da mesma forma que os nossos avós trabalhavam. Eu tenho ouvido as tuas falas em eventos diferentes e acompanhando aí nas redes também, e tu sempre pontua muito a questão do conhecimento e da organização do produtor. Esse tipo de tema, claro, o conhecimento ele vai estar lá em toda a programação da jornada e do congresso, mas a virada de chave depende muito do entendimento da necessidade dessa organização que o produtor precisa ter. Claro, sem dúvida. Eu digo que quem não sabe aonde está, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, na verdade, a gestão da propriedade, com os números realmente nas mãos, possibilita que a gente tome decisões muito mais acertadas, que a gente escolha, inclusive, os caminhos. A gente passa por um momento crítico, todos sabem a questão de secas, enchentes. Então, nós estamos num momento de extrema importância para saber para onde vamos, como vamos seguir trabalhando.
Então, acho que gestão, ter a propriedade na mão, pensar que as propriedades são empresas num ambiente rural, mas que são empresas e por isso precisam de números realmente acertados, passa muito por isso. E a programação contempla também a importância dos dados, a importância de ter a propriedade com os números bem redondos. Que legal. Estou curiosa, semana que vem vamos acompanhar lá a jornada e o congresso também para trazer as informações aqui no programa. Antes da gente encerrar, Antônia, eu queria uma fala tua aí sobre o ciclo pecuário. Havia uma grande expectativa, né, para o ano de 2025 no ciclo da pecuária. Como é que está nesse momento? Como é que está o Rio Grande do Sul? O Brasil aí alcançando a área livre, todo o país, né, de febre aftosa sem vacinação. Que momento é esse que o pecuarista gaúcho vive? Pois olha, essa vai ser a nossa primeira grande palestra, né? Estamos trazendo ninguém menos que Lígia Pimentel para falar sobre isso. E apesar de nós estarmos no momento de virada do ciclo pecuário, com expectativas, existem algumas conjecturas nacionais e mundiais que estão mexendo no cenário. Sim. Então eu não vou dar spoiler aqui, eu vou deixar para a Lígia falar, que fala com propriedade como ninguém, mas a verdade é que estamos com expectativa, além de nós termos agora a notícia, né, de que o país é livre de febre aftosa sem vacinação, nós temos também a questão da rastreabilidade, que é outra pauta Sim. importantíssima que nós estamos focando. Então, eu aconselho que quem puder, sim, vá. O nosso evento não vai ser transmitido. Nós já temos em torno de 500 confirmações de ingressos vendidos, a gente já está quase que sold out. Então, corram para garantir os seus ingressos e venham estar conosco para ver tudo aquilo que é caro, que é importante para nós, vai ser tratado no Congresso. Tá certo. Antônia Scalzilli, feito o convite aí, presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, obrigada pela participação e sucesso aí no evento da semana que vem. Obrigada, Thaís. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui. A gente volta na segunda-feira com muito mais informações para você. Até lá!